Amados irmãos, é chegado o momento da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para nós no dia de hoje se encontra em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que diz o seguinte: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a parábola do bom samaritano, ela nasceu a partir de uma pergunta que foi feita. A pergunta foi: quem é o meu próximo? O intérprete da lei perguntou isso a Jesus, tentando justificar a si mesmo. E então Jesus, ele continuou contando uma parábola. E uma das parábolas mais profundas e mais confrontadoras do Evangelho. Ela não fala apenas sobre a bondade. Ela fala sobre uma compaixão verdadeira. Ela fala sobre um amor vivido de maneira prática, através de atitudes. Ela fala sobre a misericórdia. Ela fala sobre a religiosidade sem sensibilidade. E ela fala também sobre o coração de Cristo. Porque, queridos, é possível sim conhecer versículos e ainda assim não amar pessoas. É possível sim nós frequentarmos cultos, mas também nós ignorarmos pessoas que se encontram feridas no meio do caminho. E a parábola ela nos mostra que a verdadeira espiritualidade, amados irmãos, ela não aparece apenas no templo, ela aparece na forma como nós tratamos aquelas pessoas que estão caídas, aquelas pessoas que precisam de ajuda, aquelas pessoas que precisam de uma mão estendida, aquelas pessoas que precisam ser abraçadas. Jesus ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele caiu na mão de assaltantes. Eles roubaram ele, espancaram ele, feriram ele e deixaram ele numa situação de quase morte. E esse homem, ele representa muitas pessoas que nós encontramos todos os dias da nossa vida. Pessoas que se encontram emocionalmente feridas. Pessoas que, de repente, têm um cenário de família destruída. Pessoas que estão com suas almas cansadas. Pessoas que se encontram machucadas pelo pecado. Pessoas que estão marcadas pela rejeição ou até que sofreram decepções.
ao longo de sua vida. Amados, nós vivemos cercados de pessoas que se encontram como este homem o tempo todo. Algumas sorriem externamente, mas por dentro suas almas estão destruídas. E esse alerta é importante para nós, queridos, para que nós estejamos atentos, porque talvez nós olhemos para essa parábola e nós julguemos aqueles que deixaram aquele viajante caído no chão. Mas talvez nós estejamos fazendo isso no dia a dia, sem perceber. Queridos, aqui vale ressaltar nessa parábola que o pecado, ele sempre fere o ser humano. O inimigo das nossas almas, ele não veio apenas para roubar coisas materiais. Ele veio para roubar nossa paz. Ele veio para roubar nossa esperança. Ele veio para roubar nossa alegria. Ele veio para roubar o nosso propósito com Deus, nossa comunhão com Deus. Há pessoas, queridos, vivendo espiritualmente caídas à beira do caminho. E muitas vezes a sociedade passa por elas, sem enxergar a sua dor. Passam de largo, passam sem prestar qualquer tipo de socorro. Jesus diz, queridos, que um sacerdote passou pelo caminho e depois um levita. Ambos, queridos, eles viram aquele viajante ferido no caminho, mas eles seguiram adiante. E isso é forte, porque eles representavam a religiosidade. Eles tinham conhecimento, posição, aparência espiritual. Eles tinham envolvimento religioso. Mas, queridos, eles não tinham nenhum tipo de compaixão prática. A maior tragédia da religião, amados irmãos, é quando alguém aprende a falar de Deus, mas perde a capacidade de amar as pessoas. Isso é muito triste. O sacerdote viu o ferido, o levita viu o ferido. Agora o problema não foi a falta de visão, porque eles viram, eles perceberam que ele estava ali. O problema não foi a falta da visão, não foi eles não terem visto, o problema foi a falta de misericórdia deles. Hoje, queridos, ainda existem pessoas que levantam as mãos no culto, mas elas ignoram as pessoas necessitadas. Existem pessoas que conhecem doutrinas, mas que não demonstram amor ao próximo. Existem pessoas que falam sobre o céu, mas que não ajudam aquele que está caído na terra. Queridos, Deus nunca separou o amor por Ele do amor ao próximo. Tanto é que quando Jesus ele é perguntado sobre o maior mandamento, ele fala 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Certa vez, queridos, havia uma forte chuva e um homem ele caiu de moto. E ele caiu de moto em uma estrada movimentada. Muitos carros diminuíram a velocidade apenas para olhar, mas ninguém parava, continuava a sua viagem. Até que um homem simples, ele estacionou, ele se molhou completamente e ajudou o ferido. E depois alguém perguntou para ele: por que você parou? E ele respondeu: porque eu esperava que alguém fizesse isso por mim, caso eu estivesse na situação dele, caído no chão. Eu gostaria que alguém parasse e me ajudasse a me levantar. Queridos, é isso que Jesus nos ensina nessa parábola. O amor verdadeiro não é um discurso. O amor verdadeiro é uma atitude. Então, após passar o sacerdote, após passar o levita, passa o samaritano. E isso surpreendia aqueles que estavam ouvindo. Sabe por quê? Porque os judeus desprezavam os samaritanos. Mas justamente aquele que era rejeitado demonstrou compaixão.
O texto diz que o samaritano viu. O texto diz que o samaritano moveu-se de íntima compaixão. O texto diz que o samaritano se aproximou do viajante que estava ferido e tratou suas feridas. O texto diz que o samaritano colocou o homem sobre o seu animal e levou ele para uma hospedaria e que cuidou dele. Observa, queridos, compaixão verdadeira gera ação, gera atitude. E é isso que Jesus quer mostrar nessa parábola. Muitas pessoas sentem pena, porém poucas se aproximam para ajudar. O samaritano ele poderia igualmente ao sacerdote e ao levita ignorar, inventar desculpas, dizer que ele estava ocupado, afirmar que o problema não era dele, enfim, ele poderia inventar mil desculpas, mas ele decidiu amar, ele decidiu socorrer, ele decidiu ajudar. Jesus estava mostrando que o próximo não é apenas quem está perto de nós. O próximo é aquele cuja dor eu e você decidimos carregar. Glória a Deus. Amados, essa parábola, além disso, ela aponta para Jesus. Porque éramos nós os caídos no caminho. Aquele caído no caminho representa a mim e a você. Feridos pelo pecado, condenados pelo pecado. Queridos, estávamos sem esperança, feridos, incapazes de nos salvar. Mas Cristo veio ao nosso encontro, glória a Deus. Jesus, ele não passou de largo, ele não passou reto, ele veio em nosso socorro a uma humanidade toda que se encontrava ferida. Ele não passou longe de nós, ele foi ao nosso encontro e nos encontrou caídos e nos ofereceu graça, cura e salvação. Glória a Deus, aleluia. Queridos, imagine só um hospital cheio de pessoas feridas, cheio de pessoas machucadas. O verdadeiro médico não fica apenas observando os doentes, não é verdade? Ele não fica apenas olhando, ele se aproxima para tratar as feridas de cada um, não é verdade? Da mesma forma, o cristão ele não foi chamado apenas para observar as dores das pessoas que se encontram feridas. Fomos chamados, queridos, para levar cura, amor e esperança para essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Mas, afinal de contas, como que nós podemos colocar em prática isso na nossa vida? Como que nós podemos vivenciar como o bom samaritano no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, queridos irmãos, desenvolvam a sensibilidade espiritual. Peça a Deus que Ele te dê olhos espirituais para enxergar aquelas pessoas que se encontram feridas e que precisam de ajuda. Em segundo lugar, não ignore a dor das pessoas. Às vezes uma palavra, às vezes uma oração ou uma atitude que você toma pode ajudar, pode salvar alguém. Em terceiro lugar, ame de forma prática e não apenas em discurso. O amor cristão precisa aparecer através de ações, através de atitudes. Em quarto lugar, ajude sem esperar reconhecimento. Não espere algo em troca. O samaritano, ele ajudou sem buscar aplausos, nós devemos fazer a mesma coisa. E em quinto lugar, reflita o caráter de Cristo. O mundo precisa enxergar Jesus através das nossas atitudes, através dos nossos testemunhos. Amém? Jesus, ele termina essa parábola dizendo: vai e faze da mesma maneira. Queridos, o Evangelho não é apenas conhecimento, ele é prática. Ele é para que nós possamos colocar em prática o que ele nos ensina, o que ele nos instrui. O reino de Deus não se resume a cultos emocionantes. Ele também se manifesta na misericórdia, na compaixão, no cuidado e no amor ao próximo. Talvez hoje Deus esteja nos perguntando: quantas pessoas feridas você ignorou?
Quantas dores você viu e escolheu não se envolver? Sua fé produz misericórdia? Perguntas difíceis, não é verdade, irmãos? Queridos, porque a verdadeira espiritualidade, ela se parece com Jesus. E Jesus nunca passou de longe dos feridos. Então que a partir de hoje nós façamos o mesmo que o bom samaritano. Porque afinal de contas nós já nos encontramos feridos como humanidade, sem perdão, feridos pelo pecado, distantes da salvação. Mas Jesus veio ao nosso encontro e nos tratou e nos curou e promoveu uma reconciliação de nós com Deus. E hoje nos está aberta a possibilidade da salvação de nossas almas. Que nós possamos fazer o mesmo. Que nós possamos observar as pessoas que se encontram feridas à nossa volta, feridas espiritualmente pelos mais diversos motivos, e que nós possamos alcançar essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque quando nós estivemos caídos, o Senhor veio nos resgatar. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou perecer. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor se aproximou de nós com um olhar de misericórdia, o Senhor se aproximou de nós com amor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos que o Senhor tire de cada um de nós toda frieza espiritual, toda indiferença e toda religiosidade vazia em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, nos dá um coração sensível à dor das pessoas que se encontram à nossa volta. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Papai querido, Papai amado, nos ensine a amar, Pai, não apenas com palavras, mas com atitudes verdadeiras no nosso dia a dia. Senhor, que nós possamos enxergar as pessoas feridas, que nós possamos enxergar aquelas pessoas que se encontram esquecidas, Pai, que se encontram cansados, abatidos, que se encontram, Pai querido, Pai amado, das mais diversas formas. Senhor, que nós possamos ser instrumentos de cura e de esperança, Pai. Pai, usa das nossas vidas, nós Te pedimos, Senhor. Senhor, usa, Pai, de nossas mãos para ajudar essas pessoas. Usa de nossa boca para consolar, Pai, vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, que nós possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ser instrumento de bênção em Tuas mãos. Senhor, e se houver alguém hoje ferido, Pai, ferido emocionalmente, espiritualmente, seja da forma que for, Pai, que o Senhor venha derramar cura, restauração e renovo, Pai, e que o Teu amor alcance, Pai, cada coração, no nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, visita cada ouvinte, que nós possamos, Pai, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos hoje. É o que nós Te pedimos humildemente e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.